essas leis, como eu tinha falado, elas são leis empíricas baseadas em observações astronômicas. Aí, qual foi o grande triunfo, né, da mecânica? Foi o Newton perceber que a força, por exemplo, que faz com que os objetos sejam atraídos em direção à Terra, é a mesma força que faz, por exemplo, a Lua manter o movimento em torno da Terra, que faz com que o Sol esteja ali e os planetas orbitem em torno do Sol. Existe uma força, que é a força gravitacional, e o Newton percebeu que isso seria universal. Então é a chamada lei da gravitação universal de Newton. Ou seja, eu pego dois corpos, tá, de massas muito grandes, e vai aparecer ali uma força entre eles, uma força gravitacional, onde essa força é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E para ser igual, vai aparecer ali aquela constante da gravitação universal. Então, se for entre o Sol e a Terra, e a distância média, de novo, né, distância média, entre a Terra e a Lua, aí também obedece a essa equação, e é a distância média. Funciona desse jeito aqui, ó. A Terra e a Lua, por exemplo. Então, a Terra tem uma massa A, a Lua tem uma massa B. A força de atração ali que faz com que a Lua não vá embora, né, a força que A puxa B e a força que B puxa A tem o mesmo módulo, e é calculada desse jeito ali. A gente viu. Esses módulos são iguais. E aí obedece aquela terceira lei de Newton, né, ação e reação. A força que a Terra faz sobre a Lua é a mesma força que a Lua faz sobre a Terra. E como é que calcula aquela força? G, que é a constante gravitacional, Mzão, Mzinho, sobre a distância entre eles ao quadrado. Essa força aqui, ela está dentro do paração e reação, ou seja, a força que a Terra faz na Lua é a mesma força que a Lua faz sobre a Terra. Essa aqui é uma força que está associada também ali com o princípio fundamental da dinâmica, né? Ou seja, é uma força. Então tem uma força que está atuando ali. Existe aqui uma força que puxa esses corpos, né? Então eu tenho um corpo Mzão e um corpo Mzinho. Ah, que corpo é esse? Cara, são corpos, tá? São corpos celestes. Então aparece aqui uma força, tá? E esses corpos estão separados aqui, ó, por uma distância. E aí, ó, essa força aqui, ela é dada desse jeito aqui. Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Aí a pergunta é, poxa, mas de onde saiu essa equação? Porque de onde veio esse G? Eu vou fazer o contrário aqui. Você concorda que esse movimento é um movimento numa trajetória curvilínea, certo? E aí, se é uma trajetória curvilínea, eu posso igualar essa força gravitacional com a força centrípeta. Em qualquer ponto da trajetória, a força que puxa esse cara para o centro ali é a força centrípeta, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. E aí esse D ao quadrado é o próprio raio, certo? Só que é o raio médio, esse raio varia. E eu vou igualar isso aqui à força centrípeta. Tá? Então eu igualei as duas aqui. Aí perceba, eu corto aqui essas massas, e aí eu ainda tenho aqui, ó, um raio ao quadrado com outro raio aqui. Então eu estou pegando aqui, ó, o raio, e aqui ficou V ao quadrado. Vamos dizer que eu aproxime isso aqui para um movimento circular. Se eu aproximar isso aqui para o movimento circular, a gente já viu que a distância, aproximar naquele ponto só, tá? Essa distância aqui, ela vale 2πr sobre t. E aí, como está ao quadrado, então aqui aparece ao quadrado.
tá? Eu estou aproximando para o movimento circular naquele ponto ali. Aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter a seguinte relação, ó. Quando eu elevar aquilo ali ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4, π ao quadrado vai ficar assim, R2, aqui T2. E aí, aqui T2. Aí, vou multiplicar cruzado. Vai ficar T2 GM igual a 4π ao quadrado R3. E aí, se eu arrumar aqui direitinho, eu posso passar o R3 para cá, ó. E aí vai ficar 4π ao quadrado sobre GM. Vê se isso aqui não é a lei de Kepler. T2 sobre R3 igual a uma constante. Na lei de Kepler, eu pegava o movimento da Terra em relação ao Sol, o movimento de Vênus em relação ao Sol. Então, T2 sobre R3 era uma constante, e aí a gente descobriu aí o valor dessa constante. Essa constante está diretamente relacionada com o π, com o g e com a massa do Sol. Ah, e se eu pegar para os satélites orbitando a Terra? Aí esse m seria a massa da Terra. Então, isso aqui é a justificativa da terceira lei de Kepler. Isso aqui é a terceira lei de Kepler. O quadrado do período de revolução dividido pelo cubo médio da distância é uma constante. E aí, esse G, ele sai das medidas depois. Esse G vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse G é uma constante da gravitação universal. Esse G, ele sempre vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado.